você! Eu vim aqui contar para vocês uma história que é a minha história, mas que envolve outras pessoas também. Ano passado, essa história começa em outubro do ano passado. Ano passado, em outubro, eu estava bem mal, porque eu estava há 3 anos tentando fazer uma transição de carreira. Eu fui jornalista por 25 anos e eu estava tentando ser psicanalista, terapeuta. Uma crise dos 50 anos, que eu pensava assim, eu não quero terminar, ficar mais velha, fazendo isso que eu faço hoje. Eu era assessora de imprensa. E eu estava muito frustrada, porque eu estava tentando fazer essa transição de carreira e não conseguia. Em outubro do ano passado, eu entrei no Holo 12. E a minha primeira cocriação foi conseguir vir no Cocriador Milionário. Porque eu não tinha dinheiro não, o negócio estava feio para o meu lado. Eu tenho 3 filhos e eu criei os meus filhos sozinha. 2 dos meus filhos já estão formados. E eu tenho um filho que este ano seria o último ano da faculdade dele. E eu estava muito preocupada, porque eu não estava conseguindo me dar bem na profissão, fazer a transição. E eu tinha que formar o meu filho. Então eu estava com a cabeça desse jeito, cinquentona, querendo trocar de carreira, tendo um filho para formar ainda e com essa responsabilidade sozinha. Essa é a minha história. Vim para o Cocriador Milionário, saí daqui acreditando em mim, achando como eu nunca tinha achado na vida que eu ia conseguir, que eu podia. E adivinhem, em janeiro eu cocriei mais de 30 mil reais com o meu trabalho. Quando Elaine falava aqui, que foi quando eu comecei a fazer a minha cocriação, porque eu vi as terapeutas Hertz recebendo aqui em cima a placa, e eu falei, é isso que eu preciso dessa autoridade, eu preciso disso, porque se essa técnica mudou a minha vida, é isso que eu tenho que ter, autorização para trabalhar com essa técnica. Só que eu não tinha a menor condição, e eu comecei a visualizar daqui. Quando eu comecei a visualizar, eu via 3 coisas. Uma, vocês hoje não verão, pode ser que vejam, que é, eu me via recebendo aqui no palco a minha placa de certificada. A segunda coisa que eu via era eu aqui fazendo exatamente o que eu estou fazendo, contando para vocês a minha história. Então, vocês estão envolvidas na minha criação. Isso que está acontecendo agora é a materialização do meu sonho, da minha visualização. E vocês todos estão nele. Eu quero agradecer muito por isso. E o que aconteceu, gente? Eu saí daqui acreditando em mim, fiz esse dinheiro em janeiro, continuei fazendo. O ano de 2024 foi um ano incrível para mim. Eu consegui cocriar esse ano mais de 200 mil reais. Eu consegui cocriar esse ano um carro 0. Eu consegui cocriar esse ano a minha formatura na terapia Hertz. E eu consegui cocriar também a formatura do meu filho, que era a coisa mais importante. Ele vai se formar agora. Quando eu chegar em casa, eu vou assistir a apresentação dele do TCC. Então, eu estou muito feliz, muito feliz. E a terceira coisa, vocês viram que eu falei sobre 3 coisas. Uma era receber a certificação. Vocês não vão ver hoje, pelo menos hoje não. A segunda são vocês. A terceira coisa que eu imaginava, e que é um grande milagre, porque eu não entendia por que eu visualizava aquilo, era que eu via desde o primeiro dia, eu olhando para o lado e dizendo, eu quero que vocês recebam com todo o amor do mundo a mulher que me mostrou
que depois dos 50 anos eu posso me sentir com 20, que eu posso ter a vida que eu quiser, que eu sou capaz. Minha mestra, minha mentora maravilhosa, Elaine Ourives. O mais incrível é saber que o Alok fez uma música para o co-criador. Essa música nunca mais será do Alok, né? Preparados para o nosso último bloco? Estou linda? Estou de Barbie? E eu perguntei se eu estou linda, porque eu quero falar sobre isso agora. Eu quero ensinar para vocês, em poucos minutos, o que é o ego e o que é a centelha divina. Me arrumei linda e maravilhosa, porque eu realmente queria chegar nesse palco com a mulher mais linda deste local. Eu me arrumei para que vocês pudessem me ver linda e eu me sentir muito linda. Perceberam a diferença? O que é o ego? O ego e a centelha divina. Ego não cocria sonhos. Toda vez que você estiver no ego, você anula o campo eletromagnético. Graças a Deus. Olha como o Criador é incrível. E toda vez que você estiver centrado na tua centelha, no teu poder interior, porque você precisa se sentir incrível, e isso não tem nada a ver com o outro, você está no teu poder de co-criador. Então isso significa, significa, você pode ter uma Ferrari, uma Lamborghini, um co-criador milionário pode desejar um relógio da Rolex, Patek, tanto faz. Não. E talvez eu perca muitas pessoas nesse momento que não vão voltar aqui amanhã. Mas Elaine, por que você dirige uma Maserati que está ali fora? Sim e não. Não quando ter uma Ferrari, ou uma Lamborghini, ou qualquer carro, ou qualquer desejo, ou me arrumar linda e maravilhosa, tem por objetivo o poder que está fora de mim. Eu quero ter uma Ferrari para mostrar para o outro que eu sou rico. Não pode. Eu dirijo uma Maserati conversível, uma loira numa Maserati motor Ferrari conversível. Uau! Porque eu quero mostrar algo para alguém, dane-se. Dirigir a minha Maserati me faz sentir incrivelmente maravilhosa. É um troféu, não é uma Maserati. É um troféu que mostra para mim todos os dias onde eu cheguei, o poder que eu tenho. Dane-se todo mundo. Ela não existe para provar ou mostrar nada para ninguém, porque o meu poder estaria fora de mim. Isso é o ego. Aquilo que você quer mostrar para o outro. Então sim, eu me arrumei linda. Mas não porque eu quero ser mais linda que vocês, porque todas somos lindas e maravilhosas. Mas porque eu quero me sentir incrível nesse palco para vocês. Agora o poder está em mim. Esse é o meu poder. Eu posso ter uma bolsa Louis Vuitton, uma bolsa. Antes eu estava com um sapatinho Prada.
Porque esse sapatinho Prada nos meus pés faz com que eu me sinta poderosa, muito mais confiante, muito mais segura. E ele está relacionado ao meu poder interior e não o que vocês vão pensar da roupa, do sapato, do acessório que eu estou vestindo. Porque eu estou centrada no meu eu sou. Então sim, você pode ter tudo o que você quiser. Você pode dirigir o carro dos teus sonhos, a casa dos teus sonhos, vestir aquilo que você quiser, ter todo o luxo e a matéria que você desejar, desde que você esteja alinhado com os princípios. Por que você quer esse carro? Para mostrar para o teu parente, para alguém, para o teu cunhado, para alguém da tua família, os amigos de infância que você conquistou? Saia e fuja dali. A primeira vez que eu desejei ter um conversível, eu amo carros. E eu lembro que eu era Maria Gasolina quando eu era mais jovem. Adorava carros. Mas com uma diferença, eu sempre quis ser a dona do carro. Eu sempre quis ser a mulher poderosa, a mulher rica. Elaine, quando você era pequenininho, o que você queria ser? Rica. Então, nós podemos ter tudo, desde que eu entenda o ego é aquilo que eu quero mostrar para o outro. E a primeira vez que eu desejei ter um conversível, eu tinha visto uma mulher loira dirigindo um conversível. Eu achei lindo. E aí eu pensei, eu quero um conversível, um carro esportivo conversível. Por que você precisa dele? Por que você quer ele? Eu entendi que naquele momento da minha vida, aquele conversível estava totalmente relacionado a mostrar para o outro. Não era um desejo genuíno meu, de dentro de mim, de que aquilo era poderoso para mim, que fosse dirigir com os meus cabelos ao vento. Não importa. E naquele momento eu não comprei, porque logo eu aferi que não era interno. Estava lá fora o objetivo dele. E passaram-se alguns anos, algum tempo, e depois eu adquiri. E quando eu adquiri, foi quando eu entendi que agora ele é um troféu de algo que eu conquistei e que eu quero muito. Então, mesmo que o desejo seja do ego, não tem problema nenhum. Eu transformo ele num desejo genuíno daquilo que eu quero conquistar. Eu só preciso compreender. Será que eu quero isso porque alguém tem isso e eu quero mostrar que eu tenho? Será que o desejo que eu tenho de vencer, de conquistar, está muito mais relacionado à comparação que eu estou fazendo? Ou do que um desejo interno dentro de mim? Aquilo que eu quero mostrar para o outro é o meu ego. Bingo! Às vezes, com os adolescentes... Por que eu estou falando de adolescente? Porque uma vez eu atendi um menino e ele me perguntou o seguinte: estou fazendo teu curso. Só que eu queria ficar com uma menina e eu não consegui. Juro. Ignorante. Aí eu perguntei para ele o seguinte: por que você queria isso? E aí logo veio a resposta. Ele queria mostrar para os amigos que ele pegou a menina mais bonita da escola. Mas ele não pegou. Porque o desejo era do ego. Entenderam? Não era o amor, a paixão, a atração daquilo que realmente ele queria. Entenderam nessa analogia? Então, ego não cocria sonhos. Porque o ego não tem campo de vibração. E quando ele cocria mais problemas. Porque é movido pela ganância, pelo ego. E a gente vai compreendendo no decorrer do evento. Sempre que você estiver centrado na tua centelha, sim, você pode estar com o carro dos teus sonhos, com todo o luxo que você deseja, que aquilo tem significado para você. E por que essa parte é importante? Porque muitas pessoas não conseguem ficar milionárias ou mais prósperas, mais abundantes do que são, porque veem a prosperidade, veem os bens materiais como pecado, como errado. E desconstruir essas crenças determinam o que você é capaz de conquistar. Eu dirijo todos os carros dos meus sonhos. Quem me segue sabe. Eu tenho 5 carros. E isso era para mim algo que me movia. Cada um deles significa troféus que me mostram a todo momento onde eu cheguei, quem eu sou e o quanto valeu a pena continuar andando
diante de cada fracasso no meio do caminho. E é isso que vai acontecer com vocês também. Bingo, é isso. Então, vamos entender os 10 mandamentos do co-criador milionário. Primeiro, livre-se de pensamentos e de emoções. Livre-se da competição. Quantos de vocês passam o dia inteiro competindo com o vizinho, com o colega da mesma área? Quantas pessoas fazem aquilo que eu faço? Muitos melhor do que eu, outros não. Não me interessa, não estou competindo com ninguém. Eu não estou competindo com ninguém. Toda vez que você se coloca em competição, você perde, na verdade, o poder de quem você é de verdade. Por quê? Porque cada pessoa vai sintonizar o cliente, o aluno, as pessoas de acordo com a frequência que vibra. Ninguém tira cliente de ninguém. Ninguém tira aluno de ninguém. Ninguém. A não ser que é isso que você acredite. Que o teu concorrente está te sacaneando, que o teu concorrente faz isso com você. E na verdade você está criando essa realidade. Todos os meus concorrentes, eu nem sei quem são. E é verdade. Eu não sei quem são. Esses dias nos perguntaram, numa análise, quem são teus concorrentes? Eu e a Jax olhamos. Não sabemos. Não sabemos porque não olhamos para isso. É nulo para a gente. Pouco me importa quem são. Estamos fazendo todos os dias o nosso trabalho melhor e mulher que a gente puder. Dane-se todo mundo. É para lá que eu estou indo. E é assim. E quando eu olho para essa realidade, o observador, ele cria a realidade de acordo com aquilo que ele coloca energia. Então, a competição, de você se comparar, ela é doentia, ela produz a vibração de retração no campo quântico. Logo, destruição, comparação, escassez, falta, pobreza. A competição, a todo momento que você está se comparando, você está se diminuindo. Você está se desprezando, menosprezando, ou você vai olhar lá fora. E quando você olhar lá fora, você vai trazer emoções e alinhamentos que não condiz com o que você está indo. Logo, anula a frequência da prosperidade. Anula o fluxo da prosperidade. Ok? Pulou um aqui. 2. Procure pelo seu próprio fluxo criativo. Não deve imitar, copiar algo de outra pessoa. Copiar, é plagiar. Isto é errado. Toda vez que você fizer isso, você vai emanar um campo que automaticamente está bloqueando. Uma coisa é, tudo que vocês aprenderam aqui, vocês estão aprendendo, esse conhecimento é processado pelo teu corpo com outras informações e é teu. Você vai usar esse conhecimento do teu jeitinho. Assim como eu uso todo o meu com tudo que eu aprendi. Uma coisa é você pegar esse slide e botar teu nome dizendo que é teu. Isso é errado. Aqui tem frequência negativa. Tudo que você aprendeu, tudo que você estudou, que você vai sair ensinando, replicando, é teu, do teu jeitinho. Né? Então, aonde está o bloqueio? Então, você é um co-criador de riqueza, da tua prosperidade, da tua abundância. Então, precisa cuidar com isso. O 3, não tente provar nada para ninguém. Toda vez que tentamos provar algo para alguém, estamos, na verdade, concordando com aquilo. Se eu tentar provar para a pessoa que eu sou organizada, a opinião dela é que eu sou bagunceira. A partir do momento que eu tento me defender, eu estou, na verdade, validando aquilo que ele pensa a meu respeito. Então, não entre em disputas. Não tente provar nada para ninguém. O manancial de riqueza no universo é infinito. Quando você tenta provar e provar e provar, imagina, gente, vocês acham que eu estou preocupada em provar que aquilo que eu falo é verdade? Não. Claro que não. Eu estou aqui por quê? Eu estou aqui fazendo meu trabalho todos os dias. Mais conteúdo, mais estudo, mais. E estou indo. Imagina se eu parasse para me explicar, para falar que eu estou certa, para provar para o hater, para as pessoas que eu estou falando a verdade. Uma vez que não vai fazer diferença nenhuma.
Então, siga teu caminho. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos provar. Isso te leva, então, a vivenciar a honestidade. Não mentir, não tirar vantagem, não trair, não tentar ser mais espertos do que os outros. Porque num outro quadro de palestra, nós vamos falar sobre anuladores de riqueza, né? O dinheiro, ele é uma energia. E essa energia, ela vai entrar em ressonância com energias similares. E para você manter dinheiro, você precisa ser honesto. Qual é a prova de uma pessoa que é rica, que ela é honesta? É justamente o quanto ela permanece com essa riqueza. Porque você pode enriquecer sendo desonesto, lógico, e aqui a gente entra numa disputa acirrada, né? Nós vamos falar de políticos, vamos falar de um monte de pessoas. Poder você pode, mas se manter rico, nunca. O dinheiro que você usurpou, de alguma forma que chegou até você, não pertencendo a você, ele precisa voltar para o universo. Ou você vai falir, ou você vai quebrar o carro, ou você vai quebrar uma perna, ou você vai ficar doente, não interessa, aquele dinheiro não é teu. De alguma forma, só que, quando você conhece essas histórias por aí, de alguém que está há muito tempo, você acha que roubou, enfim, aí está com esse dinheiro. Essas histórias que vocês falam por aí. O tempo para o universo não é igual o tempo do homem. O dinheiro vai voltar para seu lugar de origem, uma vez que a contabilidade do universo é eterna. E aqui muitas pessoas não conseguem compreender o nível de informação. Tudo que você fizer, quando falamos das leis do universo, vai retornar. Mas existe como polarizar e eu mudar de frequência para que aquilo não volte? Sim, amanhã nós vamos falar sobre isso. Você tem que somatizar muito. Só que esta volta, a contabilidade é eterna. Pode ser agora, daqui um mês, daqui 10 anos, daqui a pouco. Ok? Então, o seu espírito é elevado. Respeita o tempo e o espaço de todos. Mentir. Quando eu minto, eu vibro em que frequência? Desonestidade, na falta. Isso me leva à escassez. Muitas vezes eu estou sendo desonesto e eu atraio o golpe. A pessoa que não me paga, a pessoa que não me pagou. Simplesmente aqui eu tinha que receber um dinheiro, ou um golpista, ou um dinheiro que eu perdi. Aí eu vou dizer o seguinte, você está sendo desonesto. E aí choca, não, eu sou honesta. Eu já passei por isso. E quando eu passei por um golpe, não é esses golpes de internet, porque esse aí, gente, é uma profissão. Esse golpe, né, que hoje eu trabalho de internet. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pergunta que eu fiz para mim foi, se você sofreu um golpe, Elaine, você é golpista, você ensina isso. Deixa eu analisar, peraí, em que momento eu me senti enganada nos últimos dias? Bingo. Entenderam? Em que momento você se sentiu enganada? Se sentir enganada é vibrar em que frequência? Ser enganado, ser traído. O golpe faz sentido nessa frequência? Claro. Para mim fez total. E o que aconteceu comigo, para vocês entenderem. Uma pessoa na Itália havia plagiado todo o meu trabalho. Todo. Em algumas dos materiais, inclusive, estava lá o meu nome. Ela tirou o meu nome e colocou o nome dela. Quando eu vi isso, eu cheguei a vomitar. Me fez muito mal. Você não tem noção do que é sentir isso. Você se sente roubado, você se sente enganado. E eu fiquei ali durante alguns dias a ponto de acionar os advogados. E era então num outro país, a gente teve que entrar com uma série de coisas. E aí, 15 dias depois, a gente teve um ataque de golpe na empresa, num lançamento nosso. 15 dias não, uns 20, quase um mês. Opa, em que momento eu me senti enganada para estar passando por isso?
Puf, foi lá naquele episódio que havia acontecido. Fez sentido? Então, a todo momento eu vou compreendendo a realidade, eu vou entendendo como que o universo funciona e eu vou saindo dessas realidades para sempre estar vibrando alto. Então, vivenciar a honestidade. Honestidade, verdade, os nossos valores, que são os princípios, né, da vida. Então, o comportamento contrário à abundância que gera escassez, que gera falta, também é a desonestidade. Tem um exemplo que quando eu fui aprendendo sobre as leis do dinheiro, as leis do universo, eu já contei várias vezes. Enganar, mentir, roubar, vai para o declínio existencial, eventos destrutivos, contrafluxo da riqueza. Eu havia sido contratada para palestrar num estado, e no local que eu estava, tipo, meu local de hospedagem, era tipo uma casa de família, que tinha lá um apartamento para quem ficava hospedado. E aí eu fui no banheiro, e no banheiro tinha uma piranha, um amarrador de cabelo, né? Aqueles de amarrar assim. E aí eu peguei e coloquei no meu cabelo. Pensei, não tem dono, né? Aí logo eu peguei de volta e coloquei no local, ou seja, tem dono sim. Ao menos, mesmo que não tenha, não é meu, né? Então, já compreendendo sobre, né, o roubo, a desonestidade, que seja uma coisa tão simples, mas não é meu. Uma vez que você compreende que tudo vai voltar para o universo. E amanhã vai fazer sentido, porque eu vou explicar o que é o salto quântico. O salto quântico é quando a partícula, ela recebe uma energia extra e ela salta. Mas você não pertence àquela realidade, então você volta para o local que você estava. Então, o contrário, verdade, lealdade, honestidade. Você entra em fase com o Criador, com Deus. E aí, eventos prósperos. Logo, o fluxo de abundância. De novo, olha lá. Enganar, mentir, roubar. Aonde que no meu dia a dia eu posso estar fazendo isso, consciente ou inconsciente? Uma vez que essa frequência me leva à falta. E eu vibro na falta. Logo, eu anulo a energia da abundância. Eu preciso ser abundante para ter abundância. E ali então, o fluxo que vai realmente abrindo tudo para que a prosperidade possa entrar. Não cobice a riqueza alheia. Existe uma diferença entre cobiçar é falta. Apreciar é abundância. Então, quando eu tenho essa consciência, será que eu não estou cobiçando mesmo sem saber? Espera aí, a Elaine me ensinou que o contrário da cobiça é apreciar. Apreciar é a história do carro que eu conto. Lembram? Estou eu aqui dirigindo, eu olho pelo retrovisor, tem uma Lamborghini atrás de mim. O que eu faço? Passa, desfila. Vai que eu quero te ver. Ainda dá uma acelerada para poder te ouvir. Isso é apreciar, dizer, cara, que incrível. Eu também vou ter uma. Eu também mereço. Isso é apreciar. Bingo. O apreciar tudo. Essa é a chave de hoje. Tudo que você apreciar. Tudo que você aprecia, você cocria. Repetem. Tudo que eu aprecio, eu cocrio. E sabem por quê? Porque apreciar. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo muito legal. Kelvin, acendi o sol. Hoje eu acendi o sol. Olha só, o que é apreciar? Imagine que existe um pôr do sol lindo, o mais lindo da tua vida. Você cobiçaria ele? Cobiçar é dizer, eu quero levar ele para minha casa, eu quero ele só para mim, eu quero ele para mim. Alguém consegue pegar o pôr do sol e levar para casa? Não. Então você está fazendo o quê? Apreciando, contemplando. Apreciar e contemplar tem fluxo de 100% de abundância, de riqueza. Então eu aprecio. O apreciar é quando você está babando, contemplando, mas não tem ali o desejo de eu quero para mim, mas que você não tenha.
eu quero ter isso, mas é só meu. Entenderam a diferença? E eu olhar como um colírio, vai, desfila, uau, porque eu quero te olhar. Eu quero te admirar. Uau, que lindo. O sol brilhando, eu não posso pegar ele. Então, eu tenho como pegar o pôr do sol e levar para casa? Não, então eu aprecio. Eu tenho uma história muito legal. Provavelmente essa pessoa esteja me assistindo. Ela é uma aluna de aula 7. Essa aluna era muito rica, milionária. E eles perderam muito dos bens deles, do dinheiro deles. E eles me conheceram, o casal me conheceu e começou a fazer o holococriação. E com o holococriação, eles voltaram a conquistar tudo que eles perderam. Ela é uma das minhas alunas bilionária. Uau! E eles dois me contando tudo que eles fizeram, que eu ensinei, eu ficava admirada. Porque, na verdade, eu ficava admirada da forma com que eles interpretaram e executavam as coisas. É lindo eu saber. E o que eu vou contar para vocês foi ela que me disse. Ela falou assim: Elaine, quando você ensinou sobre apreciar e você deu o exemplo do pôr do sol, sabe o que a gente fazia? Toda hora, ali por volta de 5 horas da tarde, a gente ia apreciar o pôr do sol para cocriar. Eu nem falei isso. Eu tinha dado um exemplo. Por isso que é fascinante. Eles iam lá apreciar o pôr do sol servia de quadro de fundo dos sonhos. Mas tem um outro ponto aqui. Eles iam para o cordão da calçada, sentavam ali os dois no pôr do sol para apreciar, praticar o contemplar, o apreciar, o sentir, né? Não posso te roubar e levar para mim, não posso te levar com um sentimento de posse, de que só eu tenho que ter, que aqui tem a ganância, aqui tem a frequência contrária. E eles falaram o seguinte: um dia a gente estava o dia inteiro sem comer, a gente comprou uma marmita, num isoporzinho, uma marmita de isopor. E aí, a gente sentou e a gente se revezava a marmita, um pouco um comia, um pouco o outro comia. E ficou muito impactante para mim aquela história, porque naquele momento eu havia sido convidada por um amigo em comum de jantar na casa deles, porque o sonho deles era me conhecer e me contar isso tudo, né? Hoje eles moram em Dubai, têm negócios no mundo todo, e naquele momento um amigo em particular, um grande empresário, um grande especialista do mundo digital, fez a ponte, porque conhecia eles e esse amigo descobriu que eles eram meus alunos, mas eles não conseguiam se aproximar, né? Então isso é muito incrível, porque eles me contaram exatamente o apreciar, né? Tudo que eu ensinava, tudo, eles iam lá, praticavam técnica por técnica. Hoje vamos apreciar. Hoje a gente vai apreciar as coisas. Apreciar é um choque de realidade. É você ir no shopping mais caro e olhar aquelas vitrines caríssimas. Quantas vezes vocês me viram nos meus stories olhando uma joia de R$1 milhão, de R$500 mil? Estou só olhando, gente. Porque eu tenho crenças. Viram? Eu estou só olhando aquele anelzinho ali de R$1 milhão. O que eu estou fazendo? Alargando as estacas da mente. E eu vou voltar lá e vou olhar para esse anel de R$1 milhão mais 1000 vezes até achar barato. Entenderam? E quando eu achar que é barato, eu vou dizer: uau, passei de nível. Porque eu continuo achando ele caríssimo. Tudo bem, gente, um anel de 1 milhão, me perdoem. Uns 20, 30, 50 eu até pago, brincando. Mas de 1 milhão, meu corpo não concebe ainda. Viram como eu tenho crenças? Viram como eu não sou um ser de luz? Com um ser de luz não gastaria 1 milhão num anel, mas eu quero chegar lá. Viram que lindo? Eu posso ter um anel de 1 milhão? Lógico. O que ele significa para mim? Por quê? E se eu tiver uma meta? Elaine, se você fizer 200 milhões esse ano em uma das suas empresas, o teu presente é aquele anel de 1 milhão. Cara, eu vou lá estourando foguete comprar meu anel de 1 milhão. É ou não é? Alargar as estacas da mente é... Uma vez eu olhava para uma bolsa e eu achava caríssimo. Hoje eu vou lá.
E é barata. Uma vez eu olhava uma calça jeans, lembra da história? De 3 mil reais. Meu Deus do céu, compra um carro. Pobre, né? Hoje eu vou lá e compro. Vamos apreciar o sol ouvindo a letra dessa música. Coloca lá. Com a minha vontade de viver. Bem alto. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Olha que lindo. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade. Quem aí vai acender o sol amanhã de manhã? Hoje eu acendi o sol Com a minha vontade de viver. Fica de pé. Encontrei só quem queria. Balança o corpo. Ver de perto, Ouve. de amor. Bem alto. Quanto Pode mais baixar a luz. firme eu pisava, mais longe ficava. Bem alta a luz. Bem alta a música. E baixa a luz. Pela força que me traz. Olhos fechados, é você com você, apreciando o teu sonho. Olha pra ele, Hoje eu acendi o com sol um sorriso no rosto. minha vontade de Balança o viver. corpo, ninguém tá te vendo. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Veja o sol Hoje eu acendi o sol e leva ele pra olhar os teus sonhos, apreciando, contemplando. Conquista, ninguém chegou. Dá uma voltinha ao redor do teu sonho com um sorrisinho no rosto. Essa gente bonita Diga, é meu. não existe, mas não É é isso. maior do que já Lindo, pensei em perfeito, deixar. aprecia. E o que mais? Não existe, mas não é maior do que eu. O medo existe, mas não é maior do que eu. Não existe, Mas não é maior do que Hoje eu. eu acendi o sol E aí, com a minha vontade de viver. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Com a minha vontade Olha pro céu, de viver. veja o sol. Com a minha vontade de viver. Ai, com a minha vontade de viver. Uhul! Lindo, né? Pode sentar. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. O medo existe, mas não é maior do que eu. Lindo, né? Lindo. Viram o que é o apreciar? Que legal você ficar olhando. Não vem aquele sorrisinho e dizer, meu Deus, que lindo é isso. É isso. E toda vez que você aprecia, não precisa passar pela imagem, intenção, vibra. Entenderam o que é o apreciar? Tudo que eu aprecio é como se eu estivesse adicionando no meu carrinho de compras no universo. É como se eu só estivesse empurrando, né? Uma tela touch, apreciei. Olha isso aqui. Passou um carro, passou uma moto, sei lá, viu uma mansão. Meu Deus, que lindo, olha isso. A Elaine, olha esse lustre. Todo mundo ri, né? Para quem não entende, a Elaine, ela foi um lustre na vida passada. Só pode. Minha casa é cheia de lustre. Eu vejo um lustre e decido reformar a casa. Só para receber o lustre. Ela foi um lustre, só pode. E aí, olhei o lustre. Meu Deus, que lindo. Naquele momento que eu apreciei genuinamente com a frequência do contemplar, do apreciar, eu adicionei. Daqui a pouco eu cocrio aquilo, eu pensei, entenderam? O apreciar, olha que lindo. Então, finalizando aqui, não desvalorize o trabalho do outro. Esse aqui é difícil, né, gente? Porque a gente critica no nosso trabalho, a gente julga. Só que esse slide aqui, vocês estão vendo que os conceitos vão se... Tá piscando, né? Eles vão se afirmando. Ó, tá piscando ali. Eu já tinha falado sobre isso. O que significa esse slide aqui? Que aquilo que eu julgo, eu estou criando na minha vida. Eu estou co-criando como um desejo genuíno para eu viver. Esse é o aprendizado da vida. Esse é o grande desafio. Anular o julgamento, a crítica, a reclamação.
Porque aquilo que eu estou vibrando está criando, então, a minha realidade. Jamais deprecie o trabalho, o desempenho, o esforço de alguém, porque todas as pessoas, elas operam na sua capacidade máxima. Todas as pessoas estão dando o seu melhor, elas dão o seu melhor, de acordo com os livros que ela leu, com aquilo que ela estudou, o nível de consciência que tem, a história de vida dela. Ou seja, cada pessoa tem o seu mundo interior. E eu olho lá fora a projeção daquilo que eu sou. Lá fora, toda interpretação que eu dou sobre a vida, sobre o mundo, não é sobre a realidade. Porque a realidade não existe. Ah, não é sobre o que é certo e errado. Certo e errado para quem? Para você? Ah, entendi. Entenderam? É o meu certo, é o meu errado, é o teu certo, é o teu errado. Então, lá fora, a realidade que nós estamos vendo é aquilo que eu estou interpretando. Um exemplo que eu sempre dou e vou repetir o mesmo. Você passa por uma praça e lá existe um homem penteando o cabelo de uma menininha e arrumando a roupinha dela. Eu vou olhar para essa cena e esse homem continua acariciando o cabelo e o corpinho dessa menina. Eu vou olhar para essa cena e eu, Elaine, eu vou parar e vou dizer: nossa, que lindo. Alguém pensou algo diferente de mim? Sim. Sim. Mas e por que eu olhei? Nossa, que lindo. Olha esse pai, que amoroso, que carinhoso. Porque esse é o meu sistema. Essa é a interpretação dessa cena que tem para o meu sistema. De repente, para alguém que foi abusado, não há como não enxergar um abusador e talvez até ligando para a polícia nesse momento, tentando salvar aquela criança. Cada um vai interpretar a realidade de acordo com o meu interno, com as minhas crenças, com as curas que eu não fiz, com aquilo que eu preciso limpar, cuidar, curar. E quanto problema causamos por causa disso? Se eu fui traída porque eu peguei uma mensagem no celular do meu marido, eu vou entrar num relacionamento e o fato dele pegar um celular, eu já vou entender que estou sendo traída. Mas ele simplesmente está falando com a mãe dele. Mas eu vou interpretar a cena com os meus registros. Viram como não existe realidade lá fora? A realidade é processada e interpretada pelos meus filtros. Quanto mais limpo eu estou, quanto mais eu limpei, quanto mais me reprogramei, quanto mais despertei, mais lá fora é perfeito. Lá fora tudo é lindo, tudo é perfeito. Quando as pessoas me relatam coisas horríveis que existem no mundo, eu falei: meu Deus, onde que você mora? O meu mundo é incrível. E é, gente. E é. E a maior certeza que eu tenho é o quanto essa pessoa precisa de muita cura, muita limpeza. Porque o lá fora dela está onde? Aqui dentro. É igual. É uma projeção, entenderam? Quanto pior está o lado de fora, não é lá fora, porque o meu lá fora é perfeito. É aqui dentro, é a projeção. Lá fora é um espelho. Imagina um espelho refletindo quem você é. Se o espelho pudesse refletir tudo que está aqui dentro, é isso. Pensa comigo, o que é o universo? Um espelho que tem o poder de espelhar o que eu não vejo, que está aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Isso, faz sentido? Quem fez bingo? Então, se eu quiser mudar o lado de fora, eu preciso mudar o lado de dentro. É a única forma. É a única forma. Porque mesmo que eu esteja passando por necessidade financeira, e se por acaso eu conseguir cocriar um prêmio na Mega Sena, ou uma herança, ou um valor, mas eu continuo quem eu sou, o que vai acontecer daqui 6 meses? Eu estou pior do que eu sou agora.
Esse prêmio, esse dinheiro não mudou quem eu sou. Então eu continuo agindo na escassez, na falta, na culpa, no medo, na miséria, na pobreza, na vingança. E é essa frequência que está cocriando o meu futuro, independente desse dinheiro que entrou. Bingo. Bingo. Então eu preciso ser abundante para ter abundância. Eu preciso ser rico antes de ter riqueza. Olha que lindo. Eu preciso ser rico antes de ter riqueza. Gente, eu treinei para ser rica. Eu já contei muitas coisas que aqui não dá tempo de falar. Sabe o que eu achava rico? Jogo americano na mesa de jantar. Assim como ela falou. Eu achava rico um lustre, lógico. Eu morava dentro do escritório alugado com os meus 3 filhos. Eu não tinha nem cadeira numa mesa desse tamanho, mas tinha um lustre. Esse lustre eu tenho até hoje. Hoje está na frente do elevador de uma das casas que eu tenho. Mas, gente, aquele lustre fazia eu me sentir rica. O que faz você se sentir rica? Olha que incrível. E aí, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu comprei um jogo de lençol, 300 fios em 10 vezes. Porque eu queria me sentir rica. O lençol de rico fazia eu me sentir. E aonde está? É no sentir. Aí, ir lá comprar um jogo americano, porque a mesa aposta fazia me sentir rica do que abrir a geladeira, ter as panelas de alumínio na geladeira. Coisa de pobre. Eu não preciso ter aquilo. Eu começo a ser aquilo. E aí a gente poderia falar sobre muitas coisas. Mas entenderam onde eu quis falar? O ajuste de pequenos detalhezinhos que eu tenho condições, que aqui não dá para trazer tudo isso. Mas essa noção, cara, olha só que interessante. Olha só, eu fazer esses ajustes para o meu corpo entender a minha frequência mudando, não importa onde eu estou. Então, eu começo a mudar quem eu sou. Aqui, o bem, né? Plantar o bem, que é o que vocês fizeram. Plantar o bem, servir, ajudar para colher fortunas. O servir, o ajudar, o doar, né? Eu penso sempre o seguinte, tem uma cena que inclusive eu falei ontem, né? Eu tenho muitas pessoas, para mim um valor muito importante na minha casa, eu lembro que a Tati de Anderle, ela me perguntou assim, a gente estava na casa do Tiago Negro e tinha um monte de empregados, né? Tinha uns 10 empregados assim na casa. E a Tati me perguntou, Elaine, tua casa também é assim? Eu falei, lógico, para mim é um valor, isso eu não lavo a louça não. Eu não lavo a louça, eu tenho pessoas que lavam a louça, porque o tempo de eu lavar a louça, gente, eu estou lendo um livro. Eu estou fazendo nada, me espreguiçando num sofá. É luxo para quem trabalha a jornada de trabalho que eu trabalho. E ter a minha mente ali naquele momento descansando, vale muito mais do que o salário que eu pago para quem lava a louça. E aí eu estava falando para ela que minha casa, sim, tem várias pessoas que trabalham e eu cocriei isso, eu desejava isso. Eu desejava ter essas pessoas ali cuidando da minha casa e eu preocupada e focada no meu trabalho, né? Em estudar, em trabalhar, em fazer as minhas coisas, dar atenção para os meus filhos. Mas uma coisa que eu falei para ela é o seguinte, pensa que incrível. Pensa que incrível, olha a prosperidade que nós temos, olha onde nós chegamos. É incrível poder empregar pessoas. Essas pessoas chegam no final do mês e elas têm lá o dinheiro delas que o nosso trabalho, que a nossa prosperidade gerou. E um dia, daí foi o que eu contei para a Tati, isso para mim é uma questão de valor, é inegociável, não importa quanto eu gasto com isso. Isso é algo importante para mim, muito importante para mim. Inclusive quando eu estou em casa no final de semana, eu tenho empregados no final de semana na minha casa, para que eu possa realmente ficar tranquila. E aí eu falei para ela que um dia eu estava na minha chácara e tinha uma pessoa cortando a grama, uma pessoa que estava limpando a piscina, uma pessoa limpando a casa e uma nos vidros. E aí quando eu olhei assim, falei, meu Deus do céu, eu tenho que economizar aqui, dá para cortar 1 ou 2 pessoas e tal, que é o pensamento que vem. Dali a pouco, não, isso é incrível. É incrível poder empregar essas pessoas porque eu tenho condição, porque eu posso. E quanto mais eu puder empregá-los, mais dinheiro eu tenho. Aqui está a chave. Aqui está a chave.
Quanto mais eu empregar pessoas. Então, quantas pessoas que têm medo de ganhar dinheiro? Cara, que eu ganhe cada vez mais dinheiro, mais empregos eu vou gerar, mais empresas eu vou ter, mais economia eu vou movimentar para o país e para o mundo. Então muda a chave se você tem uma crença ali. Porque muitas pessoas têm. Cara, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais empregos eu gero. Mais conteúdo gratuito e coisas incríveis eu crio para vocês. Que a minha prosperidade permite. Então você tem que virar essa chave. Porque eu sou uma máquina de fazer dinheiro. Eu amo dinheiro. E o dinheiro me ama. E é por isso que ele vem para mim. Mas o dinheiro que está no meu bolso poderia estar no teu. E por quê? Porque a quantidade de dinheiro no mundo é a mesma. Vocês se tocaram que ele só vai trocar de bolso? Puta que pariu. Bingo. Uau. Olha só. E se ele não está no teu bolso? Por quê? Porque a tua frequência repele ele. O dinheiro ama quem ama o dinheiro. E essa parte é muito difícil de engolir por causa da crença. Por causa da crença, não é? Então, eu preciso treinar, porque essa frase que eu falei, eu repeti para mim milhões de vezes na minha vida. Eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama. Eu não conseguia pegar uma nota de dinheiro na minha mão. Ele sumia de mim. Eu passava meses sem ver dinheiro. Eu simplesmente repelia, anulava. E eu comecei a fazer técnicas. Toda vez que eu tinha que fazer um pagamento, não fazia mais depósito. Eu pegava, nem que fosse para ficar 24 horas cheirando o dinheiro, tocando nele, dizendo, eu te amo, eu estou aqui. Para poder manusear e tocar o dinheiro que hoje já não vemos mais. Para quem lembra aí da época, eu tinha uma cristaleira na minha casa, porque aquilo era coisa de rico. Eu tinha uma cristaleira lá no meu apartamento, no escritório alugado. E aí, com um dinheirinho de mentira, eu colocava em todas as taças para eu poder olhar a todo momento para o dinheiro. Ah, mas era dinheirinho de mentira. É, mas para mim estava tudo bem. Para mim não anulava a frequência do dinheiro. Se para ti é de mentira e não tem frequência, daí não vai funcionar. Mas o que eu quero dizer é, o dinheiro, ele é energia e ele tem leis. E uma das leis que você vai entender amanhã, porque primeiro eu tenho que explicar a tabela de Hawkins. O dinheiro, ele só vai para a mão de quem se sente digno do dinheiro. Por quê? Porque no inconsciente coletivo também existe. Eu não sou digno de receber você em minha morada? Não é? Quem conhece? Amanhã a gente vai falar. E isso criou no inconsciente coletivo, no qual você não é digno. Você também vai ter que mudar essa polaridade e se sentir digno. Viram o que eu coloquei na técnica? Eu sou digno de riqueza. Eu sou digno de ser amada, de amar, de prosperar. Sim, eu sou digno de saúde. Eu sou digno de felicidade. E esse é um comando que reprograma diretamente o DNA. Porque no inconsciente coletivo somos programados à indignidade, devido novamente a uma crença. Então eu vou mudando o significado e automaticamente me reprogramando. Então, plantar o bem e colher fortuna. Viver a sua vida, cocriar o seu destino. O 8 aqui, plantar para colher a fortuna. A frequência de culpa anula o dinheiro, medo, julgamento e vitimização. Aqui é só para a gente passar por esse slide. Amanhã eu vou ensinar. E aqui, se você não mudar, você vai permanecer em ressonância com tragédia, com assalto, com dificuldade. Tudo isso atrasa a tua evolução. Amanhã eu vou ensinar cada um dos níveis e como que você vai subindo e o que acontece em cada nível, tá? É uma aula realmente incrível. E aí, o nosso 8º, ame o dinheiro e cuide bem dele. O dinheiro, ele tem uma frequência. E ele vai para as pessoas que vibram neste amor. O amor que vocês já aprenderam a entender o que é ego, o que é ganância e o que é merecimento.
né? Então ele precisa ser tratado com atenção, com carinho, com amor, com respeito. E caso você saia dessa sintonia, você poderá demorar para entrar novamente. Então, entender o que a gente está falando aqui é fazer com que você se alinhe novamente com essa energia. Se hoje ele está faltando na tua vida, é porque a tua frequência está repelindo o dinheiro. E amanhã também vocês vão aprender os anuladores. Quais são todos os comportamentos que anulam e os que vão ativar. Gratidão. O que é a gratidão? A gratidão é antecipação de futuro. O que significa? Toda vez que eu agradeço por aquilo que eu não tenho como se eu já tivesse, eu estou antecipando o futuro agora. Lembra o que eu falei? Agradeça por tudo que você não tem, como se já tivesse. Como é que a gente faz isso? Olha a chave. Imagine que nesse momento eu começo a agradecer, nós vamos fazer isso na técnica agora. Eu começo a agradecer por tudo que eu tenho. E eu começo a olhar minha casa, eu começo a olhar meu trabalho, minha família, que seja o meu celular, que seja meu carro. Eu estou olhando isso, é real, fez sentido? Eu estou olhando e eu vou levar vocês a entrar pela porta da frente da casa e agradecer por tudo. Beleza. Desta cena, nós vamos passar com a mesma intensidade, veracidade daquilo que você estava vendo e agradecendo para aquilo que você não tem como se tivesse. Entenderam? Fez sentido? Nesse momento, a mente não tem como saber o que é futuro, o que é presente, o que é real. Nós vamos juntar os dois universos. Nós vamos pegar um filme mental, uma linha do tempo, e nós vamos juntar as duas linhas do tempo. A gente vai começar agradecendo a cozinha, o talher, o copo, a louça suja para lavar, a geladeira. E dali nós vamos continuar. A Lamborghini, o meu relógio Rolex, e seja aquilo que você deseja, aqui metaforicamente falando de matéria, mas com a mesma intensidade, como se eu estivesse vendo, a minha Lamborghini, minha Ferrari na garagem, a minha BMW na garagem, na mesma intensidade. Então, antecipação de futuro. E a última chave, e aí a gente vai para a nossa técnica. Vou colocar aqui. A última chave é: se dinheiro é energia, qual é a única coisa no mundo, que bloqueia a energia? Vamos voltar. Se dinheiro é energia, se para ficar milionário, eu preciso ter a frequência alinhada com isso. O que é o alinhamento? Eu vou falar vagamente, apenas para contextualizar o que eu quero explicar, porque isso aqui é muito importante. Essa aqui é a chave mais importante de hoje. Mas amanhã eu aprofundo o que eu vou falar, porque eu não vou dar aula sobre assinatura vibracional. Eu vou só contextualizar para explicar esse slide. Vamos de novo. A nossa frequência vibracional é criada por aquilo que eu penso, sinto e me comporto. Não é só isso, mas esses 3 alinhamentos está adequado para o que eu quero falar. Eu preciso pensar naquilo que eu quero, eu preciso sentir que eu já tenho, que isso já é real, se isso fosse realidade, como você se sentiria? Em êxtase, feliz, completo, realizado. Então você vai ter que sentir isso agora. Pegou a chave? O que você quer? Vamos para um carro, só para nivelar. Um carro, tá bom. Como é que eu vou vibrar? Como é que eu preciso me sentir? Não estou entendendo isso. Calma, vou te ensinar. Se esse carro, relacionamento, saúde, dinheiro, agenda cheia, milhões, pagamento de dívidas, não importa. Se isso fosse real agora, como você estaria se sentindo? Alegre, grato. Então vou ter que sentir isso aqui agora. Pegaram? Então você vem aqui, a gente chama de aferição. Imagina que é um relacionamento dos sonhos.
Eu estou aqui visualizando, sendo pedido em casamento, casando, namorando, conhecendo alguém especial ou uma viagem dos sonhos. Como eu estou me sentindo? Eu busco dentro do meu sistema, cada um sente de um jeito. Uma pessoa vai se sentir completa, a outra sentindo amada, a outra feliz, a outra grata, a outra normal. Ela está acostumada com o amor. Essa nasceu com a bunda virada para a lua. Normal, tá bom. É como ela se sente. Então, aqui, na hora que eu criei a minha visualização, o relacionamento dos sonhos, eu vou precisar vibrar nisso. Eu vou precisar sentir isso. Essa é parte do trabalho. E agora? Agora eu preciso agir, me comportar, me movimentar em direção àquilo que eu quero. Se eu quero fazer um resultado que eu nunca antes fiz, duplicar o meu faturamento, a primeira pergunta que eu e Elaine me faria, tá? Fez a imagem? Co-criou a tua meta? Co-criou aquilo que você quer alcançar e materializar? Beleza. Você está sentindo que você já conseguiu, que isso já é real, que é seu? Uhul? Sim. Agora, o que você precisa fazer, Elaine querida, diferente de tudo que você fez até agora, já que você quer duplicar faturamento? O que você pode fazer, o que você vai fazer diferente de tudo que você fez que vai te levar a conquistar essa meta? Se tudo que eu já fiz me gerou esse resultado, eu vou ter que fazer algo diferente. Por quê? Porque é meu comportamento, é a minha ação, é como eu me comporto que vai alcançar aquele resultado. Tem que estar tudo em alinhamento. Então eu preciso ajudar o universo. No como, metaforicamente. Na verdade, o como é o que eu vou fazer. Que ideia eu vou ter. Essa é a minha parte. A minha parte é o que eu quero. O universo, como isso vai acontecer. Por isso que era uma metáfora. Porém, eu só preciso estar em movimento. Eu só preciso estar fazendo. Então, se hoje eu faço live uma vez a cada 15 dias, eu não vou duplicar faturamento, Elaine. Então, começa a fazer live todos os dias. Eu só preciso ter bingo. Eu só preciso ter alguns comportamentos alinhados com o meu sonho, que me coloque em posição de receber. O resto, o universo se vira, não foi eu que criei a lei. Eu estou aqui apenas executando o meu poder. Não é? O que isso tem a ver? O contrário. Agora eu vou dizer para vocês por que vocês são pobres. Só é pobre em quem doeu. Se doeu, leva para casa, para o hotel hoje à noite e vai curar. Pobre. Porque eu te chamei de pobre de propósito. Para doer. Só dói em quem é pobre. E esses dias eu falei isso numa live. O pobre disse: estou deixando de seguir. Quem estava na live? Ele usou o chapéu, tadinho. Nem sei quem ele é. Estou deixando de seguir. Mal sabe ele, vai me odiar pro resto da vida. E mal sabe ele que a Elaine ali é uma atriz provocando você. Porque eu só sei o que eu tenho que curar quando alguém me provoca. Quando eu fico puto com alguém. Sabiam disso? Tudo que você ficar puto, tudo que te doer, tudo que te magoar, tudo que te ferir, é o que você tem que curar. Porque eu não tenho e ninguém tem o poder de te magoar. Você se sente magoado. Ninguém tem o poder de te irritar. Que o meu filho não esteja ouvindo. Porque do Diego eu dou conta. Você se sente irritado. Ninguém tem o poder de te estressar. É você que se estressa. Só que aqui tem uma chave importante. Só me irrita aquilo que eu concordo. Puta que pariu. Bingo. Bingo. Se vocês falarem assim: ah, Elaine, você é burra. Eu vou dizer: é para comer ou é para vestir? Não entendi. Não me atingiu. Não tem significado nenhum.
Ah, Elaine, você é picareta. Picareta é uma ferramenta para minha chácara ou é um restaurante? Não me atinge. Agora, se você me mandar um direct questionando, tá 5 dias fora de casa, né? E teus filhos estão com quem? Talvez eu chore aquele dia inteiro. Porque aqui você conseguiu me ferir. E você me feriu por quê? Eu me feri porque eu concordo. O que eu estou fazendo aqui longe dos meus filhos? Mas aí eu vou me acolher em seguida. Eu vou me acolher dizendo, tá tudo bem, Elaine. Eu estou aqui contigo, você é incrível, você é uma mãe incrível. Tá tudo bem. Você vai sentir isso o resto da vida. Minha linda, meu amor. Você não vai conseguir curar isso. Mesmo com os teus filhos adultos, não é? Então, a todo momento a gente vai curar isso. O que eu quero te dizer é, só nos ofende o que eu concordo. Vamos ligar com aquela chave lá atrás? Você não precisa se defender? Quando eu quero me defender é porque eu concordo. Uau! Não preciso, entenderam? Tudo que me fere, tudo que me magoa, tudo aquilo que me irrita, é aquilo que eu estou concordando. E no momento que aquilo me irritou, que me magoou, opa, peraí, eu preciso curar isso. Então, energia do dinheiro. A frequência contrária que paralisa o fluxo do dinheiro na tua vida e a prova de que todos vocês podem ser milionários, bilionários, se esse é o teu desejo. Todos. Porque a frequência contrária da energia do dinheiro é procrastinação. Agora ralei com vocês. Achei que era fácil. Por que a procrastinação? Porque se você procrastina, você está parado. Puta que pariu. Uau! Bingo! É isso. E o que faz o movimento do dinheiro é você estar andando. Andando. Esta é a chave. Ao procrastinar, você paralisa a energia. E por que cada vez mais eu cresço? Vocês me veem parada? Não. Vocês me veem fazendo força. Elaine, mas você trabalha 24 horas? Trabalho. Muito. Mas a Jaque trabalha mais. Muito mais. Mas tem alguém que trabalha mais. Mas, se você trabalha com força, se dedica, força, peso, você também paralisa o processo. Então, peraí, tá me deixando louca. Você disse que trabalha 24 horas por dia. E agora você disse, mas a frequência diferencia os cenários. Eu me mato de trabalhar com sentimento de força, luta e batalha, escassez, ok? Tá fazendo força para ganhar dinheiro? É porque tem escassez, tem luta, tem resistência, tem força. Mas, Elaine, o que você faz? A Elaine, ela se dedica 24 horas com amor, com alegria, com dedicação. Diferente de força é igual a abundância, dinheiro. Isso. Mesmo que eu esteja na luta, na força, força não traz dinheiro. E o exemplo desse ponto aqui, se força, se luta, se batalhar, se trabalhar com força e com luta, desse dinheiro. A pessoa mais bem paga do mundo deveria ser pelo menos o pedreiro. Concordam com isso? Porque ele sim faz tudo isso. Então não é sobre luta, sobre batalha. O dinheiro está na frequência contrária da força, que é o quê? Harmonia. E a harmonia tem amor, alegria, felicidade, se divertir.
Para a gente ir para a técnica, porque a gente vai continuar esse assunto amanhã. Quando o meu aluno chega e fala o seguinte: mestra, eu fiz tudo o que você ensinou e eu não consegui cocriar. Eu faço uma única pergunta. Eu digo assim para ele: eu vou te fazer uma única pergunta. E você vai entender por que você não conseguiu cocriar. Você lembrou de se divertir no meio do caminho? Não. Então volta para o final da fila e faz tudo de novo. Alegria é a frequência do dinheiro. Aí você está lá na tristeza, na angústia, no medo. A frequência, a vibração, as emoções precisam estar alinhadas. Vamos para a técnica.